E a gente segue aqui no YouTube e na TV Jovem Pan. Eu queria falar um pouquinho voltando ao Flamengo, sobre o Gerson, o gol que o Gerson fez. Que é isso, que golaço. Eu falei assim, ó, quando eu vi o lance, eu digo, ele vai. Quando ele dominou na coxa, eu digo, agora vai fazer logo. Ele ainda petecou mais 2 vezes e fez, voltou a jogar bem. Ele jogou bem. Jogou bem, não é só fazer o gol. Cresceu com o Sampaoli de novo, né? Os 2 jogos. Jogador do Sampaoli, né? Jogou bem. Não é que só fez o gol, era o melhor jogador do Flamengo em campo. Né? Mas o Matheus França, eu acho que vai tomar a posição do Everton Ribeiro, viu? Do jeito que esse menino tá entrando, ele vai ganhar essa posição aí. Fora ainda tem o Arrascaeta para voltar, né? O Flamengo tem tantas opções. O Bruno Henrique hoje não ficou no banco para poupar, porque tá voltando. São muitas opções, né? O São Paulo começou com o Pedro e Gabigol, mas ele tá tirando. Vocês acham que ele pode mexer nisso? Não fazer a dupla? Em alguns jogos pode. Ele falou na coletiva. Como titular, aquela coisa que a gente falou, que era brincadeira do final da Libertadores. Joga os 2 ou não? Eu acho que hoje ainda são os 2 ali, numa final, como você colocou o exemplo, final da Libertadores. Acho que se jogariam os 2. Mas acho que vai ter jogo que ele vai usar só um. E ele dá sinais, assim, de que pode fazer isso. Hoje mesmo, na coletiva, ele não falou de outros jogos, falou do jogo de hoje, que ele achou que estava ruim com os 2. Aí ele mexeu. Só que eu achei que ele mexeu errado. Quando você bota o Everton Cebolinha e o Marinho, você não tem que deixar o Gabigol, você tem que deixar o Pedro, que é o homem de área. Sim. Aí ele quis fazer média com o Gabigol, e, pô, vai botar a hora que bota Pedro, e o Pedro saiu... Eu não saiu muito feliz, né? É, muito feliz. Aí você pega 2 homens de beirada que você bota e tem um homem de área, e o Gabigol não é esse homem de área. Era pra sair o Gabigol, quando você usa Marinho e Everton Cebolinha. Sabe como ele vai trabalhar esse vestiário? Que ficou grandão demais esse vestiário do Flamengo, né? O problema é esse, né? O Flamengo, depois que ganhou lá o que ganhou, o vestiário ficou grandão demais. Então, precisa ver como é que o Sampaoli vai trabalhar esse vestiário, para evitar atrito, evitar conflito. Esse negócio de não titularidade, revezar muito o time. Eu não sei se jogador... Bom, o Vampeta sabe disso. O jogador não gosta muito disso. O jogador não aceita muito esse negócio de ficar com muito revezamento, não. Ele quer, ou ele joga como titular, ou ele chia. Sempre o jogador é assim. Então, esse tamanho que ficou o vestiário do Flamengo pode ser um problema muito sério para o Sampaoli. O Maurício estava na praça aí no mercado. Todo mundo falava, não vai renovar, não vai ficar. Eu ouvi muita gente falando em trazer Maurício. O cara entrou no jogo e mudou o jogo. O cara arrebentou com o jogo. Agitou o mercado uma proposta, um convite do Bragantino, né? Foi. O Bragantino foi lá para buscar. Abriu negociação com a Internacional para contratar o Maurício. Mais iniciativa do Bragantino do que do Internacional. E a gente, vendo o que ele fez depois que entrou no jogo, custa entender, né? Mas até o Luiz Adriano ficou no jogo. O Mano Menezes montou um time especificamente para essa partida, com o Wanderson de um lado, Pedro Henrique do outro, jogando na lateral, inibindo até as descidas do Ayrton Lucas, né? O Wanderson do outro lado, em cima do garoto Wesley, que desce bastante também, e o alemão, ali no miolo da zaga, né? O Luiz Adriano foi entrar no segundo tempo. Mas quando o Maurício entrou, decidiu o jogo, marcando 2 gols da virada para a equipe do Internacional. Agora, vocês citaram o Gerson, foi o melhor jogo do Gerson desde a volta. Ele jogou o jogo inteiro muito bem. E do jeito mais ou menos que ele jogava lá no Olympique de Marseille. Né? Porque tinha o Thiago Maia, tinha o Vidal, e ele bem aberto ali pelo lado esquerdo, às vezes aparecendo, e o gol foi... Ele começou a jogar e foi para terminar de forma magnífica, um gol espetacular do Gerson. O Maurício, ele faz um gol e sai saudando. De onde é esse rapaz? Ele era do Cruzeiro. Aí foi pro Inter, não, crise do Cruzeiro. Foi pro Inter. Ele foi titular ano passado. Aí ele é titular. Igual o Vitor Roque, mais ou menos, não? O Cruzeiro acabou perdendo alguns jogadores. Atlético, né? Outro que saiu do Cruzeiro. Ele tem a dupla Maurício e Vitor Roque, ele tá bem pra caramba. O Cruzeiro tinha esses caras. Tinha o outro que saiu lá, que era novo, o Ederson. Foi pro Corinthians, tá na Itália agora, tá na Atalanta. Também nessa crise do Cruzeiro, ele perdeu alguns jogadores jovens bons, né? O Fabrício Bruno era do Cruzeiro. Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, era do Cruzeiro também. Aí foi emprestado para Chapecoense, depois veio o Bragantino, comprou do Flamengo, do Cruzeiro. Aí depois do Bragantino foi pro Flamengo. Então o Cruzeiro perdeu alguns jogadores assim. O Maurício é um meio-campista que joga pelo lado direito. Ano passado ele jogou o Campeonato Brasileiro inteiro. O Mano usava 3 no meio, ele aberto na direita, que é um quarto meio-campista, um atacante na esquerda e um centroavante. Aí o Maurício teve essa proposta do Bragantino, chegou a ficar fora, porque era uma proposta bem alta. O negócio esteve muito perto. Ficou muito mais perto caro do que o próprio Arthur. Sim, ficou perto de sair o negócio, só que aí seguraram,
Ele está voltando agora, né? Ele teve uma contusão também, está voltando agora e hoje foram 3 atacantes, mas normalmente o Mano joga com ele de um lado, meio campista, um atacante do outro e E o hoje Vitão, foram 2 zagueiro pontas. do Né? Inter, joga muito também, Bruno. O Vitão é muito O Vitão bom. é muito bom jogador. Era do Palmeiras esse aí. E antes do PSTC. Ô Nilson, você acha que o São Paulo pode ter que se curvar ao vestiário do Flamengo? Ah, não tenho dúvida. E ele é milonga total, ele vai trabalhar na milonga. É só vocês que acham que o São Paulo é gênio, eu não acho. Eu não acho. Sincero, se eu tivesse que escolher hoje entre o Fernando Diniz, que já critiquei muito, e o São Paulo para dirigir um time, eu escolheria o Fernando Diniz. O São Paulo é milonga, gente. Ele ganhou uma Copa América com o Chile, mas qual é o grande campeonato de expressão que esse cara ganhou na carreira inteira? Quantos anos ele já tem? Já batendo 60, não tá? Já tá com quase carteirinha de idoso, não tá? Por aí. Então, batendo 60 anos, o cara não ganha. Não para nos clubes, não tem sequência. Encrenqueiro ele é, meu. Encrenqueiro, entendeu? Vai bater de frente com o vestiário do Flamengo, pode escrever. Começar a mexer muito no time ali, com a vaidade que os caras têm. Flamengo, o grande problema no Flamengo é o tamanho que ficou o vestiário. Vai na minha que eu não estou falando bobagem, eu sei que eu estou falando. Quarta-feira a gente vai definir bem quem é o Flamengo titular, porque precisa reverter esse resultado de 3 gols de diferença, né? Quarta, né? Quarta, contra o no meio de Maringá. semana. Vai, Vai a Copa jogar do com... Brasil. Perdeu 2-0. Perdeu 2-0, pô, Vai do ter que Maringá. ganhar de 3 agora. Só que o Maringá, Peraí. ele abriu mão de... Ele não, Perdeu 3 jogadores para o perdeu time. 3 jogadores. 4. Quatro, né? Foi um 4. pra Vocês acham que isso aí 3 pro Curitiba e 1 pro O Flamengo Juventude. ano passado deve voar, pô. Não, mas ele tem que escalar um time. Eu sei. Qualquer série, entendi o que base você quer mesmo, dizer. Você entendeu? acha que vai voar, vai passar Eu por acho que vai cima? passar. Não, eu tô falando assim, que ele tem que Eu escalar um acho que vai time ser um base. quarto. Não, eu tô falando assim, eu acho que ele tem que escalar um time base mesmo pra poder reverter esse resultado. Você viu o primeiro Você jogo? vai ter Não, noção. não vi. Então você perdeu, porque o Maringá mereceu meter mais gol. Sim, mas aí perdeu a chance, né? Vai meter, se mereceu. É igual a história do Água Santa com o Palmeiras. Ele poderia ter matado na primeira, mas depois deu a segunda chance. Eu acho que o Palmeiras pode meter 2 gols lá no Maringá, é 2 diferentes. Não vale. Acho que o Maringá toma uns 5. Tem que fazer também 3. acho, vai ser um varejo. 2 vai pros pênaltis. 2 vai pra Eu pênalti. acho que toma uns 5. Eu acho que. também Você vai ver. Já perdeu 4 Eu não jogadores. vou apostar porque eu Ah, já mas não é perdi que a eu última pra perdesse, você. não, que é Eu isso? só não acho que ele vai botar o time que ele escalar é o titular, porque ele vai pensar no jogo, em jogar mais aberto, em jogar mais pelas pontas. Eu não duvido que ele coloque Marinho e Everton, Cebolinha, um de cada lado. Maria. Botar 3 zagueiros, de repente, para liberar o Wesley e Ayrton Lucas. Se manda, vai lá pro campo de ataque, tipo assim, fazer uma linha de 3 para segurar e assim, e o restante, vamos para cima. Botar o Matheus França, que é um jogador que está numa ótima fase, que é mais jovem, e aí vai levar em conta o desgaste, por exemplo, do Vidal, que o torcedor está no nariz torcido, né? Como é que esse cara joga o Matheus França? Não. Tá jogando não sei o Vidal, quê. né? Tá jogando, Tô então. falando, E o vai dar torcedor problema É já. amigo dele. Não quer, Era tal. capitão da Não, mas ele seleção não tá do Chile. botando o jogador, tá botando um amigo, pô. Agora, Vai pro inferno. e nessa escolha ali, Gabigol e Pedro, se dá ou não dá, o que melhor fez isso acontecer foi o Dorival Júnior. Claro. Assim, quando Bruno Henrique estando bem e a Arrascaeta também, de qualquer jeito vai sobrar gente. O Porque Gabigol fez 1 gol nos últimos 13 jogos. De pênalti. de pênalti. Um jogo desse que precisa fazer gol, E perder você não um pode gol tirar hoje, o Gabigol e o Pedro, não. Viu? Tem que botar os dois. Os dois, claro. Você botaria os dois? Lógico, precisa reverter um resultado. Copa do Brasil. Isso faz parte do orçamento, né, financeiro. Mas não é só o Flamengo saindo agora na Copa do Brasil. Ainda não é hora de morrer rei, não. O filme fala, não é hora de morrer. Não tô achando difícil demais esse jogo, não, Bruno? Assim, eu acho que o Flamengo tem tudo para passar, mas não acho que vai ser tão fácil, porque Também acho o igual time o ainda Bruno. está se acertando, né? O time está tentando se acertar. Eu acho que o do Corinthians com o Remo vai ser mais difícil ainda. Aí é outra coisa. Pela Mas, qualidade do aí é Flamengo, outra Bruno, coisa. você fala pra ele, você fala assim, tudo bem, o Remo é um time de Série C, né? E o Maringá, É D. D. Mas pela qualidade de jogadores que o Flamengo tem, para poder mudar um resultado, Acho que o Flamengo... vai ser mais fácil pro Flamengo do que para Vai, o também Flamengo. Flamengo muda em também meia acho. hora isso aí. Você pegar o Meia Will, hora. Flávio, você pegar o Will Alberto e Roger Guedes, provavelmente, a gente não sabe, se jogar os dois, o Cuca botar, e tiver dificuldade eles dois no jogo, para mudar é ruim. Você achar quem vai entrar para poder fazer. No Flamengo, não. O Pedro e o Gabigol saíram jogando. Não tá legal. Ele pode olhar pro banco, tem o Bruno Henrique, tem o Cebolinha. Eu não sei, é por isso que eu tô falando, vai muito do que o São Paulo vai escalar no... Eu acho que o Flamengo vai passar, mas pode ter algum sufoco, assim, pode ter alguma dificuldade. É um time que está se ajeitando contra o Nublense, que é um time bem fraco. Foi um 2-0, claro que ali ele não precisava fazer mais gols.
ali 2-0, ou se fosse 3-4 ia ser a mesma coisa, não ia mudar muita coisa. Mas né? é um jogo que acho que o Flamengo vai conseguir o resultado, mas não sei se vai ser tão tranquilo. Ó, Pedro, em 2023, 19 jogos, 17 gols, 3 assistências, 4 cartões amarelos. Ele jogou 1.474 minutos, dá um gol a cada 73 minutos. Gabigol, temporada 2003, 21 jogos, mais que o Pedro, 10 gols, 1 assistência, 1.677 minutos em campo, 1 participação em gol em cada 153 minutos, quase o dobro. E 7 cartões amarelos, quase o dobro. Já pensou, o treinador leva a sério mesmo o que ele falou na coletiva, na entrevista lá que ele deu? Agora eu quero jogar na minha posição, o brigo não pode jogar, o Pedro tem que ser eu e o Pedro. Aí pega esses números aí e fala assim, Pedro acabou de voltar de Copa do Mundo, foi a Copa do Mundo, tá com mais gol que você. Eu que eu defendo o Gabigol. Bem mais, né? Se for. Não, eu que defendo o Gabigol até pra Copa do Mundo, né? Aí o cara fala assim, então tá bom, vamos olhar aqui os números. Então você vai ficar na casinha. Você não vai. Você vai ter. Se os técnicos, se fosse uma briga entre os dois e técnico, tipo, o Pedro ele tem muito argumento para hoje escolher o Pedro, para o momento. Claro. Só o treinador do Sub-20 que não tinha. Não teve. Ele tirou contra o Coritiba. Falou que ele tinha mobilidade, precisava de mais mobilidade. O Pedro é bonzinho mesmo ou ele. O Gabigol é mais marrento? O Flávio, hoje ele já saiu de cara feia. Eu achei também. No jogo que o treinador falou que precisava de mais mobilidade. E o salário não é pouco, renovou. Tem moral também, tem bagagem. E tava jogando. Vestiário, o bicho vai pegar. Escreva o que eu tô dizendo. E assim, bicho vai pegar. E o desafio do Sampaoli? Se o Dorival Júnior fez os dois jogarem juntos. Claro. E se o Sampaoli não fizer, é culpa de quem? O desafio, dos dois ou do Sampaoli? O desafio de qualquer treinador que chegar no Flamengo é domar aquele vestiário. Sabe aqueles cavalos de... É que vocês são tudo... Não, você é do interior. O Vampeta também é da Bahia. Mas sabe aqueles cavalos que arrebenta... Flávio também é Jeca da Penha. É nada. Sabe aqueles cavalos que se não adianta no pasto ele arrebenta qualquer cerca? É mais ou menos o vestiário do Flamengo. O Flamengo é um vestiário complicadíssimo. É uma briga de egos incrível esse vestiário do Flamengo. Diz que o tamanho que ficou, a grandeza que ficou o vestiário, tem neguinho ali que se julga injustiçado e o cara não joga nada, a bolinha desse tamanho. E ainda o cara começa fazendo coisa errada. Botar o Vidal jogar é palhaçada. O Vidal, já falei, ele só serve para jogar no time de Copacabana, de praia. E ainda meio tempo. Entrar depois que o resto estiver cansado. Para com isso. O Vidal não é mais jogador de futebol. E aí o cara chega e bota o Vidal para titular do Flamengo. Já começou causando problema. Pedro e Gabigol não estão se bicando. Vai na minha. Pedro e Gabigol não estão se bicando. Claro, o Gabigol vai a público e fala, não, eu quero jogar ali, na posição do cara. Foi ele falou. E o cara veio de Copa do Mundo. Ele falou, quero jogar ali, na posição do cara. Então não é fácil. Domar o vestiário do Flamengo vai ser o maior trabalho do Sampaoli. E ele não é bom nisso, não, hein? Ele é um péssimo gestor de pessoas. Péssimo. Porque ele se julga mais importante que todos os jogadores. Ele não dá muita bola para esse tipo de coisa. Mas o Flamengo ele tem sinalizado que ele quer treinador que, teoricamente, chega e se impõe. Né? O Paulo Souza tentou se impor, não teve respaldo. Você viu o que aconteceu. O Vitor Pereira, a mesma coisa. E agora o Sampaoli. Quer dizer... É duro se impor também, você não tem respaldo, né? A diretoria dá esses sinais quando ela traz treinadores assim que, teoricamente, para mexer na estrutura. Mas quando não vem resultado, eles também não bancam o treinador nenhum. Só que o Sampaoli, Flávio, é diferente do Paulo Souza e do Vitor Pereira, porque a gente conhece o Sampaoli, ele não está nem aí para a diretoria também, não. Não. Ele daqui a pouco fecha o pai com todo mundo. Ele vai embora. Ele saiu agora do Sevilla e do próprio Olympique de Marseille e largou. E o time dele melhorou, hein, com a saída dele. Santos ele largou também. No fim do ano, né? No fim do ano, mas ele não queria mais trabalhar com o presidente lá, que era o Pérez. Então, quando ele quiser mudar e sentir que a diretoria não está junto com ele, não está nem aí pros caras. Mas, gente, nesse clima, vocês ainda colocam o Flamengo como favorito? Pela qualidade dos atletas. Eu coloco o Fluminense à frente do Flamengo hoje. Para brigar pelo título com o Palmeiras, Fluminense à frente do Flamengo. Bruno. Eu acho que o Flamengo é candidato, sim. Não dá para saber ainda o que vai ser o Flamengo. É muito cedo, claro. Mas tem jogador bom, tem técnico bom, pode ter uma implosão ali, isso pode acontecer. O Flamengo tira momentos de dificuldade, apesar de estar ganhando títulos. O Flamengo ele não é tão regular. Ele tem o Flamengo é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. A gente está parecendo que está falando de um clube como o São Paulo que está há muito tempo de ganhar título. Sim, ele ganha confusão. todo ano. E financeiramente também.
Então, eu acho que ele é Ele candidato. ganhou os 2 títulos e mandou o técnico embora. Sim, o Flamengo... Você vê como é que eles fazem. O Flamengo é um time difícil, mas ainda assim ele ganha, porque tem muito jogador bom, tem... os treinadores, acho que o Dorival é um cara competente, aí eles mandaram embora. O Sampaoli também é. Não é nem a questão do cara ser bom ou ruim. Lá não é fácil de trabalhar, porque o que querem é que o time ganhe, goleie todo mundo, jogue bem, vire o maior espetáculo da terra, e é difícil, né? Hoje foi. Mas... A torcida do Vasco e do Palmeiras unidas cantaram Real Madrid, pode esperar. Isso aí vai ter a do Inter cantou também, o Beira-Rio, isso vai ter. Mas eu acho que o Palmeiras e o Flamengo são candidatos, como tem sido nos últimos anos, e eu acho que o Fluminense ele tem chance. Se não, talvez... O Fluminense joga 3 competições, acho que ele tem chance de conseguir pelo menos uma dessas taças. Não digo que ele vai ganhar uma das 3, mas é um time que deve ser colocado como candidato. Ano passado foi terceiro do Brasileiro e semifinalista da Copa do Brasil. Não pode ter uma debandada no meio do ano? Não sei. Alguém comprando... talvez o André... O time está fazendo sucesso. Não, olha, se você pegar ali a zaga, talvez o Nino, que é um jogador que... Sai o Nino, sai o André. Não, porque não? Se você pegar ali, o Nino na zaga, porque o zagueiro que dá... Lateral direito é... Mas o Nino já tem 6 anos. Eu acho que quem tem potencial de venda para a Europa é o André. É o André. Exato. Nessa linha que eu falei do Nino. Talvez o Alexander também, mas não sei se agora. Vai ser temporada não, acho que não. Você acha que não? Porque se chegar a moeda, o Fluminense vende. Lógico, né? Mas isso até o Diniz já sabe. Ele já perdeu o ano passado, o Luiz Henrique. Luiz Henrique, saiu o Nonato, que assim, nem era do Fluminense, era do Inter. Aí o Inter vendeu para o time da Bulgária lá. Eu acho que se perder jogador, Flávio, é o André e o Nino. Se perder. E qual é o peso disso? O André hoje é um dos melhores volantes do Brasil, né? Convocado para a seleção. Tudo, comanda mesmo o time do Fluminense. Não tem poder de reposição, a não ser que tem alguém lá. O Fluminense amassou o Atlético Paranaense de um jeito que, foi 70 e poucos % de posse de bola. O segundo tempo, não. Aí o Paulo Turra corrigiu, mas o primeiro tempo foi um vareio. O começo do Fluminense é espetacular, mas jogando com os titulares, né? O Diniz mexe muito pouco, diferente do que está fazendo o Abel no Palmeiras, diferente do que o Flamengo tem feito nos últimos jogos também. O próprio Atlético Mineiro, né, que o torcedor está na bronca, está devendo bastante nesse começo de temporada. A única dúvida que a gente tem é em relação ao elenco do Fluminense. Eu acho que ele vai copiar com 3 competições. Eu acho que ele vai copiar o Guardiola. O Guardiola não gosta de 30 jogadores. O Guardiola tem mas ele não é porque ele não quer. Não, porque ele não quer mesmo. Entrou o Lelê, então, ele fez magia de novo. O Lelê fez uma jogada espetacular. Do cabelo pintadinho lá. John Kennedy. Já muda o estilo do time, já fica rápido. Eu acho que o jogo que ele pode descansar é agora com o Paysandu. Seria uma oportunidade que ele tem de descansar alguns ali, né? Fez 3-0 aqui, vai jogar lá em Belém. Aqui, Rio de Janeiro, né? Ele fez 3-0 e acho que esse é um jogo que ele tem oportunidade de descansar alguns aí que estiverem necessitando. A sequência do São Paulo, que o Dorival chegou e não tem tempo de treinar. Só fez um treinamento. Aí eu falei pra ele, não vai fazer nunca. Não tinha uma semana inteira, né? Não. Achamos uma lá que provavelmente vai ter Copa do Brasil se ele passar. Fluminense é a mesma coisa. Sim. Com 3 competições. Ou seja, cara, não tem tempo de recuperar time, de treinar. É que o Fluminense está montado. O São Paulo está em montagem. Mas aí não é gestão de grupo, não vai no WhatsApp, não é assim que o negócio funciona? E tem grupo para fazer essa gestão? Para a zaga, por exemplo, para a zaga ali, ele tem o David Braz e tem um outro menino lá que Manuel, que está machucado. Manuel e Vitor Mendes. Ali a zaga Mendes, tem. Que é bom zagueiro. A zaga está equilibrada. Para lateral esquerdo, o Marcelo. Tem Guga e tem Samuel na lateral direita. Samuel e o Alexandre, que tem jogado ali. O Jorge machucado, né? Machucou. O meio. Marcelo. O André é um cara que é difícil de repor. Então, né? Esse é difícil. Tem o Martinelli, que se machucou, mas é outro nível. O André é melhor. O Lima mesmo no Ceará não jogava tanto avançado, né, Bruno? Era um volante mais atrás, né? Tá jogando como um meia ali, chegando, né? O John Kennedy e o Lelê estão entrando bem agora, né? Mas são jogadores para aguentar mesmo a hora do o Lelê eu não conhecia, mas eu estou impressionado com os dois são. O Lelê foi a grande revelação do Campeonato Carioca. Mas já é um jogador de 25, 26 anos. Eu achei que era moleque, já tem 25, Não, os dois são correria. Não, mas é o cara que vai ajudar muito o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Tá no time confiante. Eu estou otimista com esse time do Fluminense. Estou gostando de ver. É o tipo do jogo que você quer assistir. Né? Lembra o Flamengo que você queria
Você queria parar para assistir aquele Flamengo do Jorge Jesus? Maracanã ontem lotado. Fluminense é o jogo que você está com vontade de assistir. Ontem eu fiquei vendo, prestando atenção, falei, esse time vai ser duro, tudo de perder. Vai ser ruim de bater no Fluminense esse ano aqui. Então, parabéns ao Diniz, viu? Porque não tem nada de super jogador lá. Ele montou um time. Ele montou um time que funciona. Eu tô achando muito legal que nós estamos tendo uma visão mais Brasil, né? A gente não está tão fechado nos times de São Paulo. Nós estamos tendo uma visão. Eu acho até que o próprio torcedor está encarando melhor isso. Ele está querendo saber um pouco mais Brasil. Assim que é uma coisa que aqui o cara só olhava o time dele e acabou, não queria ver o resto. Nós estamos notando uma coisa, tipo essa observação que você fez de Fluminense. O cara quer ver o Fluminense e realmente quer ver. O cara quer saber do Flamengo, o cara quer saber do Palmeiras. Hoje estava tendo, na hora do jogo do Flamengo, estava tendo o jogo da Premier League, mas nem passei longe, que veio Inter e Flamengo. Isso é gostoso. É bem curioso.